Olá, amigos do canal. Hoje eu quero falar com vocês sobre a alíquota efetiva do imposto de renda e muita gente faz algumas confusões. Vamos tentar esclarecer agora de maneira bem rápida. A tabela do imposto de renda, ela começa com a isenção e ela chega a uma alíquota de 27,5% para quem recebe até acima de 4.664,68. Então, quando a pessoa diz assim, eu recebo R$10.000, eu tenho uma alíquota de 27,5%. Não é verdade. Vamos tentar mostrar aqui. No exemplo, a pessoa ganha R$10.000 por mês e ela tem uma alíquota do INSS de R$1.000. Então, a base de cálculo do rendimento dela é R$9.000. Então, perceba aqui, nas 5 faixas, ela vai ter as mesmas isenções que os demais contribuintes. Então, assim, é como se eu pegasse R$10.000 em dinheiro, ou no caso específico R$9.000, porque ele descontou R$1.000 de Previdência Social, e passasse para o contribuinte assim, os primeiros R$1.903,98 fica isento. Depois de 1903, depois eu vou dar R$922,67, eu vou descontar 7,5. Depois eu vou pegar R$924,40, vou descontar 15%. E assim vai, usando a progressividade da tabela. Com isto que eu quero dizer que a alíquota não é os 27, é 16,06. E a base de cálculo do imposto de renda mensal é diferente da base de cálculo da declaração anual. Na base de cálculo mensal, o que você vai ser abatido? A previdência oficial, dependentes, limitado o valor 189,59, a pensão alimentícia, previdência privada, e aí eu vou fechar no caso, se for profissional liberal, deduções do livro caixa. Bom, aí eu fecho o cálculo, fecho a base de cálculo mensal. Vamos pegar o mesmo exemplo, 10.000, vamos olhar aqui. Essa simulação está no site da Receita Federal, está disponível para todo mundo, é a simulação do imposto de renda. Eu agora vou pegar este cálculo e transportar ele para o anual. Então vamos fixar um valor aqui. A alíquota efetiva ela foi 16,06%. Vamos ver no anual, e aí no anual eu vou jogar duas despesas, simulando hipoteticamente que o contribuinte tenha tido. Então ele ganhou 120.000, que seria os 10 vezes 12, 120.000. Antes ele tinha 1.000 de previdência no mês, 12.000 de previdência no mês. E ele teve despesa de instrução. Mesmo que ele tenha valor acima de 3.561,50, eu botei 3.551,50, que é o teto máximo. Se ele gastou menos, aí ele tem que lançar o valor que efetivamente ele gastou. Mas se gastou mais do que 3.561,50, fica limitado aos 3.551,50. E ele tem também a despesa médica de R$5.000 no ano. Então, antes nós tínhamos visto que a alíquota efetiva ela ficou em 16,06, porque essas despesas aqui, a despesa com instrução, a despesa médica, elas são despesas que são dedutíveis somente na declaração de ajuste anual. Então, assim, algumas dicas. Primeiro, toda vez que você tiver despesas com médicos, despesas com instrução, você vai juntando essas despesas para lançar a sua declaração do imposto de renda. Mesmo que você opte pela dedução desconto padrão, que é limitado a 20% até um determinado valor,
Você, no preenchimento da declaração, é obrigatório preencher ela completa. Algumas outras dicas importantes. A gente viu que a tabela ela é progressiva. Então, assim, a fonte pagadora, vamos pegar um exemplo. Se a pessoa ganhasse, aqui nesse exemplo, ela ganha 10 mil reais e está tributando, ela vai ter de tributação 1.605. 1.605 reais. Vamos supor que ela tivesse, quando o contribuinte tem mais de uma fonte pagadora, cada fonte pagadora vai usar essa tabela. Então, às vezes, ele só poderá ter a isenção da faixa 1 uma vez. Mas se ele tem duas fontes pagadoras, cada uma vai usar essa faixa. E o que vai ocorrer? Ele, na hora da declaração de ajuste anual, vai pagar imposto. Vamos fazer uma simulação jogando a metade. Ali ele vai pagar 1.605. Se ele ganhasse 5 mil reais de duas fontes pagadoras e cada uma ele pagasse 500 reais de INSS. Vamos ver quanto é que deu. Olha só a diferença. Ali ele vai pagar R$ 376 reais em cada fonte pagadora, que daria 700 e poucos reais somado as duas. Porém, na hora do ajuste anual, ele vai ter que pagar a diferença. Os 1.000 vai dar uns 800 reais a mais aqui por cada mês. Veja assim como é importante o contribuinte entender como funciona o cálculo para ele até se programar na hora do pagamento do imposto de renda. Então, em regra geral, se o contribuinte tem rendimentos tributáveis de mais de uma fonte pagadora, cuja soma ultrapasse R$ 1.903,98, é certo que ele vai pagar imposto de renda. Então, assim, ele tem que prever isto na hora, no mês a mês, para não ser surpreendido no final do ano com o pagamento. Ele poderia, se ele quisesse, fazer um mensalão. Porém, o mensalão não é aconselhável. Por quais motivos? Primeiro, o valor que ele antecipa não tem correção monetária. Então, como na declaração de ajuste anual o cálculo é feito e ele só vai fazer o pagamento no ano seguinte, em abril do ano seguinte, é interessante que ele reserve o valor, guarde o valor, e quando for abril, se ele tiver o dinheiro total para pagar, ele pague. E aí ele ganharia ao longo do ano o rendimento ali. Outra coisa é que pode ser que na declaração de ajuste anual ele venha a ter despesas, que são despesas médicas, principalmente despesas médicas, despesas de instrução, que não são dedutíveis mensalmente e que na declaração anual vão ser dedutíveis. Amigos, eu acho que de alguma forma eu tentei contribuir, coloco-me à disposição, agradeço sempre a atenção de vocês, o prestígio, convido-os a se inscrever no canal, também nas demais mídias, coloco-me sempre à disposição para caso tenha alguma dúvida entrar em contato comigo. Um forte abraço a todos, até a próxima, se Deus quiser.